A Polônia existe quase desde o seu nascimento na linha de frente da história, uma espécie de marco zero para países invasores por causa de sua localização geográfica. Primeiro foi abençoada por antigos reinos e depois amaldiçoada por novos governantes, e seu povo sempre pareceu lutar no limiar de um sonho. Por mais de 1000 anos, a Polônia foi menos um belo destino de escolha do que o alvo de batalhas épicas e de um conjunto de fronteiras em constante mudança. E só nos últimos anos, quando o país finalmente pôde respirar coletivamente, é que se tornou não apenas um símbolo duradouro de sobrevivência, mas também de sucesso. E ainda assim, enquanto mais viajantes agora começam a explorar a verdadeira beleza do país, muitas, se não a maioria, de suas grandes experiências e histórias permanecem desconhecidas. E por mais de um milênio, a topografia da Polônia permaneceu uma sucessão interminável de surpresas, quase sempre escondidas sob o véu do conflito, o espetacular e inesperado litoral do Báltico, as florestas, os grandes lagos da Masúria e as deslumbrantes montanhas Tatra ao sul. Eu sou Peter Grimberg e embarquei em uma jornada especial para redescobrir a Polônia através de alguns desses tesouros menos conhecidos e, nesse processo, revelar um mundo novo, corajoso e acessível. Então, sejam bem-vindos à Polônia Oculta. Se você está viajando para a Polônia ou passando por lá, tente começar por um castelo. E não é só um, são muitos castelos. A maioria das pessoas não percebe isso porque simplesmente não olha para a Polônia desse jeito. Antes de ser Polônia, era uma terra tribal, seguida por uma série de monarquias e reinos. E você sabe o que acontece quando se tem um reino. Você precisa ter um castelo. É obrigatório. E por que se tem um castelo? Para se fortificar e proteger o reino. E, se você parar para pensar, praticamente todo mundo, menos eu, já invadiu a Polônia não só uma, mas várias vezes, defenderam esse território. Muitos viajantes conhecem o Castelo de Malbork, construído no século XIII pelos cavaleiros teutonicos, o Castelo de Wawel, em Cracóvia, completo com aparatos de guerra e joias da coroa polonesa. Mas não conhece o Castelo de Czocza, no sudoeste da Polônia, perto da Alemanha e República Tcheca. Ele foi construído no século XIII para proteger a fronteira tcheca. Foi lar de reis, duques e residência de famílias nobres. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo foi saqueado. O último proprietário de 1909 a 1945, e a guerra terminou, ficou vazio até 1952, o exército polonês. Está em mãos civis, sob supervisão do Ministério da Defesa. Para conhecer o monumento, o segredo é chegar cedo. Não é um castelo qualquer. É um tipo inusitado de cama e café da manhã. É um hotel. Então, o método funciona perfeitamente nessa situação, porque você chega na noite anterior, acorda cedo e já pode conhecer tudo de imediato. Sem distrações, sem celular e sem selfies. E é uma oportunidade de ter tempo para me aprofundar nesse pedaço da história. Grande parte dos elementos originais de design, acessórios e mobília do castelo permanecem até hoje, e por onde quer que você ande, você olha para baixo, olha ao redor e olha para cima e vê história. Cada centímetro deste lugar é história. Hoje, a biblioteca contém cerca de 27 mil livros, mas pelo que parece, é bem provável que as últimas pessoas que realmente olharam algum deles tenham sido soldados do exército polonês. Você também verá uma mesa longa, como convém a um castelo.
Hoje, num tocante sentido de ironia, ele é usado pela Faculdade de Magia, que é um programa infantil que evoca os jovens Harry Potter. E falando em um pouco de magia, como qualquer bom castelo, ele tem passagens secretas, cerca de 14 que conseguimos contar. Outros 40 que as pessoas acham que ainda estão lá, e as passagens secretas eram usadas quando o castelo era invadido, para escapar, ou pelo menos, tentar escapar. Uma das formas de ver o castelo é subir a torre. Não é para quem tem medo de altura. É estreita e em espiral com mais de 100 degraus. Leve lanterna. E no meu caso, usei a lanterna do celular. Segure firme, e isso vai te levar até o topo. E quando você chega lá, vale a pena. É realmente uma vista de tirar o fôlego de toda a região. E como eu previ, o castelo é invadido de novo. Desta vez por turistas alemães e poloneses. Nada contra eles, mas eu tenho um certo problema com multidões. No meu caso, como eu lidei com isso, eu não simplesmente saí andando do castelo. Eu basicamente eu peguei um balão. Bom dia. Bem-vindo a bordo. Obrigado. Isso é ótimo. Sim, estou pronto. Eu dormi no castelo, eu andei por aí, mas da perspectiva de quem olha o castelo de cima, não é nada menos que de tirar o fôlego. Uau! O as da pilotagem de balões Krzysztof Zapata era o comandante e também faz parte do time campeão de balões que venceu a America's Cup em 2019, voando de Albuquerque, Novo México, até Ontário e Canadá, por mais de 2.577 quilômetros sem escavos. Isso é incrível. De balão, surpreso, silencioso é inacreditável. Porque, você sabe, perspectiva é tudo. Para um país supostamente pequeno, visto daqui de cima, ele me parece bem grande. Sim, faz, realmente, quão grande isso parece. É grande. As aparências enganam. Na verdade, não é tão grande assim. Você consegue ver a Alemanha daqui? Acho que esse moinho de vento fica na Alemanha. Essa é quase. Sim. Aquilo ali é a Alemanha. Uau! O que a Polônia tem de especial para você? Para mim, independência por muitos e muitos anos. Alguns anos atrás, era escuro, completamente escuro, porque a Polônia teve dificuldades com a política russa. 40, 50 anos atrás, na Polônia, a gente aprendia só a língua russa. Agora é um país cheio de cores, completamente diferente. Se estamos voando cada vez mais alto, a política fica para trás. Para nós, não há diferenças, não há problemas políticos. É totalmente gratuito para nós. Então, para você e para a Polônia, o balonismo é realmente uma expressão de liberdade. Eu acho que é liberdade, é realmente liberdade. O balonismo é minha liberdade. O balonismo é uma possibilidade. Me dá a possibilidade de viver livre e assistir ao mundo. Ah, isso foi fácil. De volta ao chão. Tudo bem, cara, isso foi ótimo. Sim. Que maneira de começar amanhã. Uma das partes mais legais da Polônia está escondida à vista de todos, as terras dos lagos da Masúria. E é bom que você goste de água. Aqui está a verdadeira surpresa. Mais de 2.700 lagos estão aqui. O melhor é vir ao Lago Sniard, o maior da Polônia. Com 22 por 13 quilômetros, acorde cedo e chegue lá quando está silencioso e sem ninguém. Você é daqui? Sim, Nascido e criado. nascido e criado. Uau!
Então você passou a vida toda na água aqui? Majoritariamente. Pergunte com antecedência e você provavelmente encontrará um cara que conhece outro cara que conhece outro cara como Batefuchuf. E ele levará você ao lago para uma experiência diferente. E quando entrar no barco, não se esqueça de usar roupas adequadas. Então é hora de ligar o velho e rabugento motor a diesel de 10 cavalos. O que significa que, se tentar ir mais rápido que 7 nós, o motor provavelmente vai explodir. Aproveite, é legal. Interessante sobre essa área é que, enquanto estamos indo em direção à água aberta, parece que não há saída, precisa encontrar o caminho secreto. Só os locais sabem como encontrar, até ele aparecer na sua frente. Silêncio. Agradável. Isso aqui é o melhor. É mesmo. É sobre ter uma experiência em que você pode abrir a boca, respirar, pensar, compartilhar informações com os outros e não estar com algum guia elitista de museu. Porque, na verdade, você está em um museu vivo e faz parte dele. Então, em cerca de 6 minutos depois de zarpar, já estávamos em águas mais profundas, talvez uns 5,5 metros de profundidade. E depois ficou ainda mais fundo, chegando a quase 30 metros. Nossa meta esta manhã era modesta, pegar cerca de 22 quilos de peixe, mas lembro que elas não são substituídas naturalmente todos os dias. Portanto, a área sempre esteve à beira da sobrepesca. Então o que acontece é que as comunidades locais enviam barcos o tempo todo para replantar e reabastecer o lago, então sempre há um suprimento abundante. Você, pela cor aqui, não é fundo. Certo. Quanto mais quente a cor, mais amarelada é a água. O amarelo da água, o raso, sim. À medida que nos aproximávamos do nosso destino de pesca, notei que não havia redes no barco. Imaginei que estávamos a caminho de lançar as redes, mas acontece que a técnica que eles usam aqui é chamada de rede de malhar, por causa da maneira como as gueiras dos peixes ficam presas na rede. Então o que eles fazem é colocar uma série de redes amarradas entre postes marcados com bandeiras. O melhor tipo de pesca é quando os peixes esperam por você. Ok, então você verá. Lá vamos nós. Temos o primeiro peixe. Ah, eu vi. Pequeno, um bebê. Quanto tempo essas nozes ficam na água? São 4 ou 5 da tarde. Ontem. Porque a água está fria. Se algo for pego, há uma grande possibilidade de que ainda esteja vivo até de manhã. Se você colocar agora, e algum peixe for pego agora, a água está muito quente e eles com certeza estarão mortos até amanhã. Aqui vamos nós, muito pequeno. Ah, muito pequeno. Bem grande. Aqui vamos nós. Agora estamos conversando. Tivemos sorte. Pegamos percas, Lúcius e Sanders e muito disso. Essa é uma habilidade verdadeiramente essencial e indispensável que você precisa desenvolver e dominar para ter sucesso na arte da pesca. É uma competência fundamental que se mostra extremamente valiosa e eficaz em diversas situações durante a pescaria, otimizando o processo e aumentando consideravelmente suas chances de uma captura bem-sucedida. Essa capacidade específica é, sem dúvida, uma das mais importantes e vantajosas para qualquer pescador, garantindo uma experiência mais gratificante e produtiva. É uma qualidade que realmente faz a diferença. Uau! As caixas agora estavam carregadas de peixes. Era hora de voltar. Acho isso uma coisa interessante. Esta peça fará 52 camadas. Assista em dispositivos móveis ou na tela grande. Tudo de graça. Não é necessária assinatura. E sempre que posso estar na água é quando consigo abraçar minha liberdade, minha inocência e minha juventude. Então, por um breve período de tempo naquela manhã eu pude fantasiar que ainda tinha 6 anos e estava pescando. A realidade é que eu não tinha 6 anos, mas eu estava pescando.
Agora era hora de descobrir se Bartlett conhecia outro cara, e descobriu-se que sim. Pegamos o peixe e fomos cerca de 20 minutos até um restaurante na pequena vila de Guatovo. E foi lá que conheci o cara do Bartlett, Miloslav Dvorak, o chefe local. Ele ficou feliz em levar meu peixe direto para a cozinha e isso me fez completar o ciclo de toda a experiência. Nada de especial aqui, apenas ingredientes básicos, um fogão quente e algumas palavras. Tudo bem, então agora o que sente, ok? Uau, legal. Oito. Ok, então ele serviu a comida. Sangue, peixe pike. Não falamos muito, ele não falava inglês, eu não falava polonês, mas encontramos um ponto em comum. Nós falamos peixes, muito bom. Ótimo, nós conseguimos. Ver? Fica a cerca de 140 quilômetros a sudoeste de Varsóvia, e a maioria dos visitantes da Polônia nunca o vê, e aqueles que o fazem muitas vezes não conseguem pronunciá-lo, e eu sou um deles. Escrevi-se M-O-D-Z com Lodz. Errado, é Lodz. Mas este é um lugar surpreendentemente fascinante, não apenas por sua história, mas pela forma como se inventou. Também é uma cidade jovem. No século XIX, era o principal centro de produção têxtil do país, o que significava muitas fábricas e moinhos. Mas durante a Segunda Guerra Mundial e após o comunismo, a cidade caiu em ruínas. Hoje, Lodz renasce, ostentando a mais longa via de pedestres da Europa, com mais de 4 quilômetros, e a mundialmente famosa Escola Nacional de Cinema da Polônia. Mas o que torna esta cidade especial é o que fizeram com antigas fábricas e apartamentos comunistas. O que é notável nessa cidade é que vocês transformaram a UD. Essa é a organização atual, certo? Sim, correto. Em uma verdadeira galeria de arte pública a céu aberto. Essa foi a ideia desde o começo. E o começo remonta a 2009, quando Michał Brzezinski, organizador da Fundação Urban Forms, decidiu melhorar a imagem atual da cidade promovendo projetos de arte independente nos espaços públicos de Lodz. Quantos artistas diferentes do mundo todo vêm para cá? Eu diria que cerca de 50. Tive a honra de organizar mais de 50 murais. Trabalhei com pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da China, Austrália, Rússia. Mas sabe, a quantidade não é o meu foco. A quantidade não é o objetivo. Desde o início, o mais importante para mim é a qualidade artística. Deixe para os artistas transformar, reinventar e pintar a cidade da maneira mais colorida. Então, basicamente, uma das paredes está logo atrás de nós. Você pode dar uma olhada agora mesmo. Oh, sim! Nossa! Sim, é provavelmente um dos mais famosos que você pode ver. Foi feito em 2012. A gaiola na cabeça, uma tema, o pássaro no dedo e o chapéu. O título desta obra é Primavera. Então, você sabe, é primavera, mas acho que é do seu jeito. É a sua própria força para interpretar do seu jeito. Esta é uma cidade que me lembra que a beleza está nos olhos de quem vê. E em cada uma dessas instalações artísticas, ninguém a te dar uma definição do que cada obra significa. Você não consegue e eu acho que isso é intencional. Você tira disso o que quiser e o símbolo de cada peça provavelmente é intencionalmente enganoso, o que gera, adivinha, uma conversa.
Então, se você vai para Wood, esteja preparado para ter muitas conversas, porque em cada esquina o que você acaba levando é, e aí, o que isso significa para você? E não existe uma resposta certa. E, se você pensar bem, essa é a beleza disso. Agora, eu pronuncio hoje, você pronuncia de outro jeito. Qual é o certo? Você é o cara certo, mas não tenho certeza se você... Quão perto eu estava? Eu diria 4,5. Te fez. Ó, tudo bem. Adeus. Basicamente, por onde você anda, você vê coisas. Sim, Fica bem no centro da cidade. é um muro grande. Sim, é um dos maiores. E como é chamado? O título da peça é Carta de Amor. Então ela está sentada na banheira, eu acho, e ela está escrevendo uma carta de amor, e o coração está de cabeça para baixo. Sim, como você pode ver. Essa não é uma boa carta de amor. Não, é o seu tipo de... Não, o artista é da Espanha. Você pode ver a assinatura do artista no canto direito. Quanto tempo ele levou? Se eu me lembro bem, foram cerca de 9 dias. Mas tivemos um dia de pausa por causa da chuva. Um atraso por causa da chuva. Sabe, você está... Em um espaço público. Então o clima e todas essas circunstâncias são algo natural. Antes disso, era só mais uma parede em branco, exatamente como as outras. A história da arte de rua na Polônia remonta a décadas, quando as pessoas e sua arte estavam sob o regime comunista. A maior parte era propaganda, era uma mensagem de uma única fonte, sem espaço para imaginação ou dissidência. Slogans comunistas, seguidos por marcas de empresas estatais, seguidos pela arte que representava frustração. E então, em 1989, a solidariedade e a independência chegaram à Polônia. Hoje, a arte na cidade tenta mostrar que a nova identidade polonesa é muito individual e não coletiva de forma alguma, e essa é uma distinção importante para este país. Isso marca um grande ponto de virada. Não existe um pensamento unidimensional acontecendo, pelo menos nada que eu tenha percebido. Então, o que há de especial nessa obra? O que há de especial nessa obra? Eu diria que é a técnica única que o artista está usando. Ele está usando tinta e a aplicando na parede com um pincel muito, muito fino. E agora, eu tenho que dizer, eu tenho que admitir, que é uma das melhores peças de toda a cidade. E o título? Sentir, em espanhol, significa sentir. Sentir. O coração bate, a borboleta voa e a árvore cresce. E alguém, com sorte, com boa vontade, está cuidando de todos nós, certo? Essa é a minha interpretação. O que diabos eu sei? Me fala sobre esse prédio. É mais como uma escultura, como um relevo. Foi feito com 1.300 barras de metal que são fixadas diretamente na superfície da parede. Elas foram marteladas com precisão e fixadas de forma segura e permanente naquele local específico, bem ali, naquele ponto exato. A situação está sempre em constante e contínua mudança, em um processo dinâmico de evolução e transformação a cada momento que passa, adaptando-se e se redefinindo. Exatamente. Não são as Bahamas, nem o Mediterrâneo, nem mesmo Maui. Não, este é um dos grandes tesouros escondidos da Polônia. Bem-vindo ao inferno, sério. A Península de El, com 35 quilômetros de extensão, é o ponto mais ao norte da Polônia, separando a Baía de Porto Mar Báltico. E a cidade de El fica na ponta dessa península. É uma típica vila litorânea charmosa que remonta a 1198, quando era o centro do comércio de Arenque. E naquela época, o Arenque colocou El no mapa. Na verdade, uma vez por ano, os moradores locais se transformam em arenques e ficam esperando nas águas rasas da península por 5 horas ao longo de quase 10 quilômetros, em um evento chamado, apropriadamente, de Marcha do Arenque. Celebrando a rica história e o duradouro legado do peixe. Mas hoje em dia o negócio do arenque já não é mais um grande motor econômico. Atualmente,
A verdadeira e principal atração dessa região são os quilômetros e quilômetros de praias de areia branca e dunas intocadas, que se tornaram um destino muito importante para quem quer curtir a praia nos fins de semana. E o que você não esperaria no frio Mar Báltico é que o local rapidamente se tornou um dos melhores pontos de kitesurf da Europa, principalmente por causa das condições perfeitas de vento e dessas águas rasas sem fim. Para quem não conhece, o kitesurf combina windsurf, surf e parapente. Para mim, combina surf com cirurgia ortopédica. E um dos melhores é Matheus Saziazini, que já pratica kitesurf há 8 anos e agora treina outras pessoas neste esporte, compartilhando sua vasta e valiosa experiência e conhecimento. Matheus teve um emprego corporativo, mas o estilo de vida praiano combinou com ele. No começo, eu era só um instrutor simples, trabalhando para alguém. Resolvi começar nosso próprio negócio. Está tudo bem, estamos felizes e, olha, eu não preciso de muito da vida. Nunca vou ser uma pessoa rica porque não é sobre o dinheiro, é sobre sentir o que está no seu coração. E isso, para mim, é o mais importante. A Polônia é um dos melhores lugares, eu diria, para o kitesurf, porque o local é super fácil. É tipo água rasa e não tem tubarão, nem água viva, nem pedras, nem recifes. Então, o que poderia ser melhor? O tempo hoje está lindo. Pegamos um dia ensolarado, só deveria estar um pouco mais ventando. Então, como eu disse, o pior dia praticando kitesurf é melhor do que o melhor dia no escritório. Então, ainda estou feliz com o que estou fazendo e, na verdade, ainda estou feliz por dentro. Quando você sai das grandes cidades na Polônia, você realmente volta no tempo, goste disso ou não. Você lida com florestas antigas que datam de séculos atrás, e elas foram notavelmente bem preservadas, tendo também sobrevivido a várias guerras e invasões. Esta é a floresta de Białowieża, localizada no extremo leste da Polônia, bem na fronteira com a Bielorrússia. Por causa da sua proximidade com o território russo, a preservação da floresta pode ser atribuída aos monarcas poloneses e, mais tarde, aos czares russos, que a usavam como área privada de caça. E se você quis fazer uma viagem no tempo, há um trem que te leva à época desses czares russos. Bem-vindo ao Hotel Trzaskoi. É um projeto de paixão de Michał Dwinkowski e algo que você nunca esperaria encontrar aqui. Absolutamente não é por acaso. Foi por acaso que vim para Wawrzyniec com minha família para descansar nas férias. Estávamos prestes a ir embora no dia seguinte, então decidimos fazer uma longa caminhada e encontramos esse lugar. Eu não sabia nada sobre esse lugar. Por isso fiquei completamente surpreso e fascinado com esse lugar. Quando voltei para Varsóvia, comecei a pesquisar informações sobre esse lugar. Quem é o dono e se está à venda? Estava, então decidi comprar. Mudei completamente minha vida. Vendi bens, propriedades, investir neste lugar e me mudar cá com minha esposa e família. Nunca imaginei que seria um restaurador. Para o último czar, Nicolau II, foi construída uma linha ferroviária particular e exclusiva, com o propósito de permitir que seus convidados e a própria família imperial pudessem visitar os vastos e ricos campos de caça da região. Eventualmente, muitos anos depois, Mikhail a comprou do Estado polonês, especificamente 8 anos após a abdicação e o trágico fim do czar Nicolau II. Como é de se esperar, toda estação ferroviária, especialmente uma de tal importância histórica, precisa de trens para operar e cumprir sua função. Por essa razão, Mikhail tem dedicado seu tempo e esforço a viajar extensivamente pela Polônia, com o objetivo de coletar,
restaurar meticulosamente, posteriormente, trazer de volta esses preciosos trens para Saskia, garantindo a funcionalidade e a autenticidade da linha. Ele transformou este trem em um quarto de hotel. Legal. Muito legal. E como você pode ver, ele faz questão de garantir que seus hóspedes continuem tendo uma experiência de época russa. E perto do trem está a torre de água, uma lembrança da época em que os trens a vapor precisavam daqueles grandes tanques de água. Agora ela foi transformada em apartamentos de luxo, como parte de todo o complexo de restaurante e hotel. No tipo de museu ferroviário a céu aberto do Mihal, ele realmente tem um que funciona. Este é projetado em 1936 por Fritjof Porsche. Adolf Hitler costumava viajar neste trem. Porsche? Então Hitler? Sim, o designer de carros Porsche, esta incrível história de Adolf Hitler. Isso eu ver. Este é o trem móvel e admito que é assustador, mas é parte da experiência. Então, como você sabia que este era o Hitler? Há provas de que era o trem de Hitler. Você pode encontrar fotos na internet. Esta carruagem era incomum, distinta e moderna. Você vê esse elemento? Naquela época não havia outras carruagens com esse braço para abrir a janela. A janela foi feita em uma única peça com a moldura. Uau, é assim que você faz. Algumas pessoas insistem que Hitler passou por aqui, outros argumentam que isso é mentira, e outros ainda acreditam que ele viajou neste trem, direto para esta estação. Ninguém realmente sabe. Mas isso rende uma boa história, um passeio e tanto. Embora o trem não vá muito rápido, a história aconteceu aqui. A floresta de Bialowieza é conhecida desde a Idade Média. No século XVIII, a Polônia perdeu a independência para a Rússia. Então, imperadores russos exploraram este lugar. O local foi construído em 1887 e a estação ferroviária em 1905. A terra sempre pertenceu a reis ou imperadores e hoje é propriedade do Estado polonês. A floresta de Bialowieza é onde os bisões vivem em estado selvagem. É o único lugar na Europa onde bisões sobrevivem. Você pode encontrar bisões aqui todos os dias. Mas o bisão não é mais caçado e, felizmente, não está empalhado. Mas, mesmo assim, acabamos voltando para a sala dos caçadores para experimentar algumas especialidades regionais tradicionais, para ser sincero, desconfortáveis. Quero dizer, já ouvi falar do conceito da fazenda para a mesa, mas aqui, estou vendo o muro para a mesa. Temos língua de javali, tartar de cervo e, em terceiro lugar, corações de pato. Corações de pato. E para fechar, blini de salmão. Acho que vou escolher o salmão. É isso que eu vou pegar. E se você está se perguntando se este lugar ainda é assombrado pelos czares, digamos apenas que sinto a presença deles. À primeira vista, tem algo estranho. Um barco se movendo devagar pela grama, cabos de bonde dentro d'água. O que está acontecendo? Só tem um jeito de eu descobrir: subir em um barco. Aí conheci Michael Gannon, um irlandês expatriado que vive nesses barcos e sabe quase tudo sobre o canal Eublanc. Você escolheu um ótimo dia. O tempo está a nosso favor. O que mais eu posso dizer? Tem muito mais que você pode dizer. Ok, beleza. Localizado no norte da Polônia, o canal de Elblag vai do impronunciável Lago Jezior até o Lago Druzno, uma distância de cerca de 80 quilômetros. O canal, uma façanha única de engenharia, foi concluído em 1860. E assim como o canal do Panamá, ele tem uma diferença de nível de água. Esses planos levam você por 5 níveis, transportando barcos de até 50 toneladas, alcançando uma altura de mais de 90 metros acima do solo. O quê?
O que há de especial nesse canal que poucos americanos já viram? Há muitas coisas especiais sobre ele. Por exemplo, é o único no mundo que atravessa a terra firme e ainda é usado para fins comerciais. Quando foi construído, originalmente servia para transportar madeira, grãos e outras coisas das florestas do leste da Polônia até o Mar Báltico. Começou originalmente como um empreendimento comercial de carga e transformou-se em turismo. Ficou fora do mercado por um tempo e agora está de volta aos negócios. Atrai pessoas do mundo inteiro. Quero dizer, quando você pensa na maioria dos canais, você está indo de uma eclusa, descendo para outra, descendo para outra. Aqui você está subindo por terra. Bem, você também pode descer, pode subir ou descer, de qualquer maneira que você vá. É por terra. É isso. Não usa um sistema de eclusas, tem um sistema de planos inclinados. É o único canal de plano inclinado ativo no mundo movido por água. Está fazendo a mesma coisa que fazia há 150 anos. Nada mudou. Então essa também é a beleza de todo o conceito. E eles ainda estão. Ainda usam, com certeza, isto. Demora um pouco para chegar lá. Sim, mas o tempo está do nosso lado. Olha, nós não temos relógios. Temos tempo. Ganhei um relógio. Ah, vamos lá. Vida é tranquila aqui. Se adapta ao ritmo. E essas rodas grandes aqui? Bem, elas são parte do mecanismo construído nas décadas de 1850, 1860. Eles têm cabos puxando os vagões morro acima e morro abaixo. Tudo isso é movido a água. Mas quando você pensa na engenharia de mais de 100 anos atrás, quase 200 anos, é inacreditável. É inacreditável mesmo. Que eles descobriram isso, que ainda funciona hoje. Sabe, foi baseado em um conceito americano, mas eles tinham um canal que ligava o Delaware a Nova Jersey. E o cara que projetou isso, o senhor George Stalin, ele foi até lá para ver como funcionava. E os barcos saíam do canal Maurice e desciam para outra água. Eles iam de cabeça, e era um movimento um pouco perigoso. Então ele criou um trilho de trem para que pudesse seguir pelo fundo desse canal e não precisasse ir de cabeça e mergulhar como um pato. É um berço. O berço seria, é isso, um berço, sim, uma espécie de carruagem para um berço. Então a gente fica preso aqui, amarrado nisso, e aí isso se move. É, isso se move, tudo é feito com a força da água, sabe? E o governo polonês começou uma extensão do canal de Elblag, dando aos barcos um caminho direto para o Báltico, assim evitando o trânsito pelo território russo. O que é isso? Então eles nos ouvem lá atrás, então eles Nos ouçam para que possam liberar a água. E eles vêm tocando os sons desde o primeiro dia. Eles estão tocando o sino o tempo todo. Sim, Agora estamos nos mudando. agora estamos navegando. Eu adoro aquele lugar. Veja, foi aqui que eles descobriram os brinquedos da Disneyland. Tudo está no caminho certo. Sim, Sim, você acha que o barco a vapor americano faz isso sozinho? Não, tudo na Disneylândia. Foi assim que eles inventaram os parques temáticos. Vocês conseguiram. muito antes da Disney aparecer. Long. Antes da Disney. É isso. Este é Piratas do Caribe Parte 3. Espero que não encontremos nenhum deles hoje, hein? Ok, agora estamos saindo do... Água. Sim, estamos sendo retirados da água agora. Ok, algum poder dessa água. Isso é barreiro. Roda para dentro e estamos sendo içados para o topo da colina e agora o barco se torna um trem. Isto é mágica. Sim, acontecendo diante dos seus olhos. É como um teleférico. Este está vazio. Mas para nós descermos, ele tem que subir. Claro, você sabe que esses trailers podem suportar muito peso. Os navios em si pesam cerca de 50 toneladas, os grandes. E além disso, digamos, 100 passageiros. Isso é bastante peso. Eu sei que você é irlandês, mas o que te trouxe aqui? Amor. Amor por uma mulher. E depois me apaixonei pelo lugar. E você nunca foi embora? É, nunca fui embora. E não pretendo ir. Me sinto bem aqui. Me sinto em casa. Os poloneses são muito acolhedores, muito amigáveis, e são muito parecidos com a gente. Eles têm uma história semelhante à nossa. Eles foram vítimas de uma bota. É um país rural por natureza. Católico. Então temos muitos pontos em comum nos conectando. Os poloneses gostam de descrever o passeio como uma navegação contra a natureza, e eles têm razão. A experiência é ainda mais notável porque você se move pelo chão e pela água usando o maquinário original do século XIX. É onde a tecnologia tradicional se cruza com um país que ainda tenta se reinventar. E você se move rápido o suficiente para perceber o que mudou e o que continua igual. Estamos descendo.
Quando a maioria das pessoas pensa na Polônia, montanhas não vêm à mente, pois o país é planície. Mas ao sul, os Cárpatos atravessam 8 países. Tem 1.500 quilômetros e fica na fronteira sul da Polônia com a Eslováquia. Lá você encontra os Tatras. Como seus picos mais altos têm metade dos Alpes, é o destino perfeito para aventuras ao ar livre. No inverno, os Tatras se tornaram o principal destino de esqui do país. O terreno é perfeito para iniciantes, com muitas colinas suaves, mas também oferece experiências de alto nível para os mais avançados. E quando a neve vira só uma lembrança, os Tatras ganham vida, especialmente se você gosta de fazer trilhas. Nenhuma outra região da Polônia tem tamanha diversidade de paisagens, oferecendo mais de 40 rotas diferentes e mais de 300 quilômetros de trilhas. E os teleféricos de esqui também funcionam como bondinhos para ajudar os trilheiros a chegar a destinos mais remotos. O ponto central dessa região é o resort de montanha mais famoso de toda a Polônia, que é a Vila Alpina de Zakopane. Aos pés da montanha, ela é um tesouro escondido, não uma típica cidadezinha fofa. Os habitantes, irlandeses da Polônia, têm cultura e tradição próprias. Eles têm seu próprio estilo de roupas. Arquitetura, comida, música e dança. Eles organizam passeios de rafting no rio Donage, com os mesmos portes de madeira que são tradição desde o início do século XIX. E claro, para os mais aventureiros, os Tatras também oferecem ótimas oportunidades para escalada em montanha. Lashana Koleva é um jovem guia de escalada, mas conhece bem essas montanhas. Eu já escalei e fui guia por toda a Europa e em alguns outros lugares do mundo também, mas acho que os Tatras são um dos melhores lugares que já vi. Eles são realmente acessíveis porque não são tão grandes. São seguros porque não tem mais geleiras. Então a rocha é sólida e muito boa. E são de nível mundial. E como praticamente todo mundo na Polônia, ele também tem suas próprias opiniões sobre para onde o país está indo. Aqui na Polônia, já faz 30 anos desde que fizemos essa mudança. Sim, saímos do comunismo. Mas ainda temos algum tipo de complexo ou algo assim, de que tudo que está no Ocidente é melhor. Mas agora isso está começando a mudar e percebemos que temos muitos lugares realmente ótimos, uma ótima cultura. E coisas das quais podemos nos orgulhar, e eles são de classe mundial. Bem, seja de classe mundial ou não, você não vai me ver escalando essas montanhas. Tem uma maneira diferente de chegar ao topo. Saí de Movitar. É um campo de aviação nos arredores de Zakopane. É o lugar perfeito para reservar um voo sobre os Tatras. E os pilotos de lá ficam mais do que felizes em dar uma carona para praticamente qualquer um, até mesmo para mim. Meu capitão, Wojtek Serafin, pilotou. Eu aproveitei o passeio. Assim que o cabo do avião rebocador foi solto, a corrente térmica de barlavento podia nos manter no ar por horas. A maioria das pessoas não tem a chance de ver a Polônia dessa maneira.
E a vista lá de cima é tão impressionante quanto a de baixo. Mas aqui em cima, você sente o peso da história. Quando se fala da Polônia na Segunda Guerra Mundial, este lugar é uma exceção. Não houve batalhas travadas aqui, mas houve vitórias. E as vitórias foram que as montanhas foram usadas para contrabandear o maior número possível de pessoas para fora da Polônia. Era a linha de fuga. Voar de planador, para mim, é o mais próximo que se pode chegar de ser um pássaro. Você faz curvas como um pássaro. Você sobe como um pássaro. E só com o som do vento para te lembrar que você está, na verdade, voando a cerca de 130 km por hora. Não tem nada mais bonito do que isso. As montanhas aqui têm uma presença mítica no folclore polonês e contam a história dos cavaleiros adormecidos. Se você olhar para as montanhas do jeito certo, parecem ser 6 ou 7 cavaleiros adormecidos. E qual é o simbolismo disso? Que se a população for atacada, os cavaleiros vão acordar e defendê-los. Pelo que eu soube, eles ainda estão dormindo, mas é uma história muito contada e sempre aumentada. No caminho sobre a montanha, passamos pelos teleféricos e pelas gondolas do esqui, e fui lembrado de forma dura que eu não esquio. Agora, eu até encaro um bom teleférico, mas esquiar mesmo, não. Ah, mas eu deslizo. Então, descer a montanha desse jeito era o meu método preferido de descida. Muito bem feito. Ok, sabe por quê? Não, nós pousamos. Isso é ótimo. Graças ao meu piloto, Vostek. Mas você sabe o que dizem. Sempre que você consegue sair de um voo sem um arranhão, é um dia muito bom. Mas esse foi um voo muito bom e um dia muito bom. Edifícios sombrios e cinzentos. Uma paisagem urbana comunista deprimente é o que sempre pareceu definir Varsóvia para mim. Mas quando o comunismo caiu, as coisas mudaram. Novos edifícios reluzentes foram construídos, com design de vanguarda. Então veio uma expressão surpreendente de liberdade: sorvete. Isso mesmo, os poloneses enlouqueceram por sorvete, principalmente gelato. E agora não posso ir para Varsóvia sem me satisfazer. Olá, Steve, como vai? Você é ótimo. Como vai você? É bom estar de volta a Varsóvia. Tudo bem. Bem-vindo à melhor sorveteria de Varsóvia. Ok. Coisas naturais caseiras. Apenas fruta. Isto em geral. Muito obrigado. O programa, na verdade, durou realmente apenas cerca de 15 meses no total, um período bem curto. E então pensei, bem, estou gostando daqui, então ficarei mais um ano. Conheci uma moça legal, me estabeleci, comecei uma família e decidi ficar aqui. E é aqui que você mora agora? Sim, é aqui que eu moro. O que é que tem na Polônia que faz você querer ficar aqui? Bom, muitas coisas. Quero dizer, para começar, as pessoas. As pessoas são ótimas. Elas são amigáveis, são empreendedoras. Estão se adaptando às mudanças do mundo e ao que está acontecendo. Além disso, do ponto de vista dos negócios, percebi desde cedo que este país iria se desenvolver bem, iria se desenvolver economicamente. E o Steve se beneficiou desse boom econômico. Hoje ele tem uma empresa que produz uma linha de produtos de panificação veganos sem glúten. E uma terra de pierogi e kiełbasa é algo que eu realmente não esperava ver na Polônia. Enquanto isso, ele se adaptou muito bem ao estilo de vida polonês. Outra coisa sobre as cidades polonesas é que elas são acessíveis de bicicleta. Você pode chegar a qualquer lugar. Sim, eu ando muito de bicicleta. Todo ano eu pedalo cerca de 2.000 quilômetros. Você chutar. Bom, vamos pegar leve. Mas estou ansioso para pedalar com você. Varsóvia é uma cidade bastante propícia para andar de bicicleta. Sim, com certeza ponto a mais de 560 quilômetros de ciclovias em Varsóvia ponto ao ponto e eu vou levar vocês para um lugar muito especial. Então, quando cheguei em 1995, isso era apenas uma laje de concreto. Agora é lindo, desenvolvido, as pessoas estão se divertindo, e é uma atmosfera diferente. Mas quando
Você viu que você não falava nada de polonês. Não, eu não fiz. Na verdade, conheci minha esposa sem falar polonês. Eu estava fazendo compras no supermercado. Sou leitor de rótulos de alimentos e precisava de ajuda. Eu a vi. Pedi ajuda a ela. Ela foi muito prestativa, eu poderia dizer. E então eu a convidei para sair. E o resto é história. Estamos casados há 22 anos. Não é uma má ideia. Eu deveria ir às contas com mais frequência. Cercados por guindastes de construção, chamados de os Pássaros de Varsóvia, emblemáticos de uma cidade em rápida transformação, com uma exceção gritante. Após a Segunda Guerra Mundial, Stalin deu uma escolha à Polônia. Eles queriam um prédio ou um metrô? A Polônia queria um metrô, mas ele lhes deu o prédio. E ninguém que vem a Varsóvia pode deixar de vê-lo. E quando você chegou aqui a primeira vez, chamou sua atenção. Como você perdeu isso? Como você perdeu isso? Era um prédio bem alto, então era só. Bem, Esse era o edifício mais alto. sim, de longe. A maioria das pesquisas diz que esta é a melhor vista de Varsóvia. Daqui de cima? Sim. Porque este é o único lugar em toda Varsóvia de onde você não consegue ver esse prédio. Daí legal. Costuma-se dizer que uma viagem pela Polônia oferece um retrato muito claro do passado, uma lembrança de reinos, monarquias, guerras, ocupação, luta e recuperação. Mas como aprendi na minha jornada, os castelos pouco conhecidos, a costa inexplorada, das florestas e lagos, as obras de arte de cidades outrora perdidas, até o admirável mundo novo das cidades reconstruídas. Explorar a Polônia escondida é uma surpresa revigorante e uma maneira autêntica de ver e vivenciar o futuro que a Polônia agora abraça. É uma jornada que vale a pena ser feita.